Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre o predicativo. Sim, vamos conhecer o predicativo, que é a parte da sintaxe que estuda, que apresenta a qualidade de um sujeito ou de um objeto da oração, né? Ele traz a característica, né? Na verdade faz a função do adjetivo na morfologia. E na sintaxe, essas palavras que na morfologia são adjetivo, na sintaxe, que é a relação que é o estudo da relação entre as palavras, é um predicativo, tá? Porque traz a qualidade desse termo, né? Que pode ser um substantivo ou um objeto, né? Que é o complemento, né? O objeto é o complemento do verbo, que o verbo pode ser verbo transitivo direto, ligado ao complemento diretamente, e o verbo transitivo indireto, né, ligado ao complemento por meio de uma preposição. Então, o objeto ele é o complemento desses verbos, né? Transitivos e intransitivos não tem complemento. Então, são complementos, os objetos. Sujeito é a pessoa que pratica ação, né, na oração. E objeto é aquele que recebe a prática da ação do sujeito, né? Então ele é o objeto, né? Ele é passivo, né? Ele recebe a ação. O sujeito ele é ativo, ele pratica a ação. Então nós vamos entender aqui como funciona as funções do predicativo, né? Os tipos de predicativo que existem. Você sabe o que são predicativos? Você sabe os tipos de predicativo que existem? E você sabe identificar um predicativo numa oração, você sabe a função do predicativo. Nós vamos conhecer aqui o predicativo e suas funções. Então, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, esclareço. E veja outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal também. E seja membro para receber benefícios exclusivos deste canal para membros. E vamos lá, vamos conhecer o predicativo, né? Então, começando aqui a atividade, esse é um exercício de predicativo. A primeira questão está pedindo para identificar um predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo é aquele elemento que traz a qualidade de um sujeito ou de um objeto, né? Traz as características, né? Qualidades, e assim nós vamos, por meio do predicativo, recebendo informações sobre esse sujeito ou objeto. Então, você sabe aqui na primeira questão qual é, na sua opinião, qual é um predicativo do sujeito nessa questão aqui, tá? Aqui está organizado em forma de múltipla escolha, né? Temos aqui vários itens organizados aqui em ordem alfabética, né? A, B, C, D, E. E temos aqui os itens de respostas, né? Sugestões de respostas. Aqui dessas 5, 4 estão erradas, somente uma está correta. Então, somente uma está correta. Então, qual dessas sugestões de resposta é a resposta correta? Vamos ver aqui. Vou dar um tempo para você pensar, para você identificar o predicativo do sujeito, tá? Dá um tempinho aqui para você identificar. Já identificou? Já conseguiu identificar? Então, eu vou apresentar aqui para você a resposta correta, né, dessa questão aqui. Então, vamos encontrar aqui, vamos descobrir qual que é o predicativo do sujeito dessa questão. Aqui tem muitas sugestões de resposta, aqui, muitas orações aqui, tem o predicativo do objeto, né, que não é do sujeito. A questão está pedindo o predicativo do sujeito. E tem muitas questões aqui que tem o predicativo do objeto, que é o complemento do objeto, né? Então, trazendo característica dele, né? E trazendo qualidades, né? Que o predicativo traz as características e qualidades do sujeito ou do objeto. Aqui está pedindo do sujeito. Somente uma que é do sujeito, o resto é tudo objeto, predicativo do objeto. Somente uma aqui é o predicativo do sujeito. Você sabe qual é? Aqui. Identifique aqui para mim o predicativo do sujeito. Na sua opinião, qual dessas sugestões de resposta é o predicativo do sujeito? A primeira questão aqui. O aluno comprou um caderno bonito. O aluno comprou um verbo, né? Verbo transitivo direto, né? Quem compra alguma coisa. Ele comprou o quê? Comprou um caderno. E esse caderno é um caderno bonito, tá? O aluno comprou. Comprou o quê? Comprou um caderno. E um caderno bonito.
Simplesmente poderia colocar comprou um caderno e pronto. Mas aqui o bonito veio trazer mais informações. Mas esse bonito está se referindo a quem? Está se referindo ao aluno? O aluno é bonito? Ou está se referindo ao caderno? É o caderno que é bonito? Se refere a qual? Então vamos descobrir aqui. O aluno é sujeito, né? Comprou um verbo transitivo direto. O caderno é objeto, é um complemento do verbo, o verbo comprar, comprou, que está no passado, né? No tempo passado. Caderno objeto, então objeto aqui, completando o sentido do verbo comprar, né? E bonito aqui não está se referindo ao aluno. O bonito aqui, que é um adjetivo na morfologia, e que aqui na sintaxe é um predicativo do sujeito, tá? Então aqui, bonito não é um predicativo do... nesse caso aqui, o bonito não é o predicativo do sujeito. Esse bonito aqui é um predicativo do objeto, tá? Esse bonito não está se referindo ao aluno, que é o sujeito, que está praticando a ação de comprar, né? O sujeito, na oração, ele pratica a ação. Ele compra alguma coisa, ele paga alguma coisa, ele vende alguma coisa, ele pega algum objeto, ele caminha, ele corre, ele escreve, ele ouve, ele fala, ele sempre pratica uma ação, o sujeito. O objeto, ele recebe a ação, né? Então, no caso aqui, comprou o caderno. O caderno foi comprado. Né? O caderno foi comprado por quem? Pelo aluno. Na oração, o caderno foi comprado pelo aluno, aí será na oração passiva, né? Porque o verbo está no voz passiva, comprado, né? Então, aluno seria o agente da passiva, né? Foi comprado pelo aluno. Então, o sujeito seria o paciente, né? O caderno, né? Seria o caderno foi comprado, né? O sujeito seria o caderno. O caderno foi comprado. É o personagem principal, né? Então, é aquele que é importante na frase, na oração. Mas aqui está na voz ativa, né? O aluno comprou. Comprou um verbo, um pretérito na voz ativa. Então, ele praticou a ação de comprar. Comprou um caderno e esse caderno é bonito. Então, aqui, bonito é um adjetivo, mas aqui na sintaxe ele é um predicativo do objeto, né? Bonito está se referindo, não está se referindo ao aluno, mas que é o sujeito, ele está se referindo ao caderno, que é o objeto, tá? Aqui. Objeto do verbo comprar, tá? Então, aqui, bonito, predicativo do objeto, não é? Essa segunda questão, o jogador pegou a bola colorida. A mesma coisa. O jogador, sujeito, pegou o verbo, né? Verbo ativo, né? Praticou a ação de pegar, né? No passado, pretérito, passado, né? A ação que foi praticada, pegou, né? Tá no passado, esse verbo. Ele pegou o quê? Quem pegou uma coisa, pegou a bola. E essa bola é uma bola colorida. Então, colorida está se referindo a jogador ou a bola? Bola, né? Colorida, predicativo do objeto, se referindo à bola. Aqui, eu sou feliz. Opa, encontramos aqui, ó, predicativo do sujeito. Aqui, né? Aqui é o sujeito, né? Eu sou feliz. O sujeito, eu. Sou, verbo ser. É feliz. Feliz, predicativo do sujeito. Está se referindo a quem? A eu. Eu que sou feliz. Aqui, eu sou feliz. Então, feliz não é um predicativo do objeto, porque não tem nenhum objeto aqui. Tá? Temos o verbo ser, né? Eu sou. Então, o verbo ser, eu sou, eu vou, eu fui, eu venho, verbo ir e vir, né? Verbo ir e vir é verbo intransitivo, verbo ser também intransitivo. Eu sou, eu fui, então eu sou. Né? Ele é, né? O verbo ser é intransitivo. Então, que é um verbo de ligação. Então, isso é um verbo ser, que é um verbo intransitivo, ele é um verbo de ligação, tá ligando o sujeito ao complemento desse sujeito, que é o predicativo do sujeito. Tá? Feliz está trazendo características a eu. Aqui é só um complemento, aqui é um termo que traz informação adicional, aqui é um advérbio de lugar aqui, mas a informação principal é essa aqui, eu sou feliz. Né?
Esse aqui é somente de complemento, aqui, esse advérbio aqui. Então, sujeito. Então, temos aqui a estrutura normal da oração, que é o sujeito, verbo, objeto. Aqui não temos objeto, mas aqui é um predicativo do sujeito. Eu sou feliz. Feliz se referindo a quem? Quem é feliz? Eu. Eu sou feliz. Então, feliz é um adjetivo, na morfologia é um adjetivo, mas aqui na sintaxe, que é o estudo da relação entre as palavras, o feliz é um predicativo do sujeito, para estar se referindo ao sujeito. O que é o sujeito? Eu. Então, essa é a resposta aqui correta. Eu sou feliz. Feliz, predicativo do sujeito, se referindo ao sujeito eu. Tá? Trazendo qualidades, informações sobre esse sujeito, características e qualidades sobre o sujeito, que é eu, né? Então, continuando aqui, né? Encontramos aqui o predicativo do sujeito, que é esse aqui, né? Eu sou feliz. Né? E aí, vamos ver aqui. O doutor, continuando aqui, nosso estudo aqui. Então, lembrando que a palavra que traz características e qualidade do sujeito é um predicativo do... O termo que traz essas qualidades e características do sujeito é o predicativo do sujeito. E o termo que... A palavra, o termo que traz características e qualidades do objeto é o predicativo do objeto. Porque um traz característica e qualidade do sujeito e o outro traz característica e qualidade do objeto. Então, aqui encontramos aqui. Aqui é um predicativo do objeto também. O doutor Juca achou o negócio ótimo. O sujeito, para você, na sua opinião, quem é o sujeito? Encontre para mim o sujeito dessa oração. Quem é o sujeito dessa oração? O doutor Juca. O doutor Juca é o sujeito. Núcleo do sujeito, que é a palavra principal. O sujeito sabemos que é o doutor Juca. Agora o núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Juca. Juca é o núcleo do sujeito. Porque o O é artigo, né? Não é muito importante aqui no sujeito. Doutor é um substantivo, né? Doutor. Trazendo características aqui, explicação sobre esse sujeito aqui, doutor. O Juca é doutor, é informação que traz... uma palavra que traz informação sobre esse sujeito, né? Que fala que o Juca é o doutor, né? Simplesmente eu posso dizer que Juca achou o negócio ótimo. Agora, quando eu acrescento o Juca, eu acho o negócio ótimo. Juca, existe muitos Jucas. Quando eu falo o Juca, é somente um Juca, então é definido, né? Que o artigo definido. Não é qualquer Juca, é aquele Juca que eu estou falando, né? Esse é um Juca específico. Doutor já traz mais informação. Estou dizendo que esse Juca, ele é doutor, ele é médico, né? Pode ser advogado. Doutor também tem um título de advogado, né? De advogado, se referir ao advogado ou ao médico, né? É o doutor. Então, sabemos que o Juca é doutor porque está aqui, né? Esse tema que traz informação sobre ele. Agora, o núcleo do sujeito é o Juca, porque os outros aqui são termos acessórios, né? São termos complementares que não trazem muita informação, não são principais, são secundários, acessórios, complementares, né? Mas o principal é esse aqui, o Juca, é o núcleo do sujeito, porque ele é a palavra principal, tá? Então, o Juca achou o negócio ótimo, né? Na verdade, aqui na oração que completa o doutor Juca achou o negócio ótimo. Achou, quem acha alguma coisa, achou o quê? Achou verbo transitivo direto, precisa de complemento, não é? Achou o quê? Ele achou o negócio. E esse negócio é o quê? É ótimo. Ele é um negócio ótimo. Então, ótimo é quem? Ótimo está se referindo a Juca, ao doutor Juca, que é o sujeito da oração, ou está se referindo ao negócio que é o objeto direto do verbo achar, que é o achou, que é o verbo transitivo direto, né? Achou o verbo transitivo direto, o negócio é objeto direto, porque está completando o sentido do verbo achar, né? Aqui está ligado, o verbo está ligado ao complemento diretamente. Então, aqui, negócio é objeto direto. Então, ótimo está perto aqui do negócio aqui, tá? Então, está se referindo ao quê? Negócio. Então, ótimo
é um adjetivo, lógico, mas aqui na sintaxe ele é um predicativo do objeto, porque o ótimo não está se referindo ao sujeito, Dr. Juca, mas o ótimo está se referindo ao negócio. Então, o que é ótimo? Quem é ótimo ou o que é ótimo? Então, o ótimo não é o Juca, e sim, não é o Dr. Juca, e sim, ótimo é o negócio. Então, predicativo do objeto, ótimo, predicativo do objeto. Porque está se referindo ao objeto e trazendo qualidades desse objeto, né? Trazendo informações desse objeto, trazendo características, né? Sobre ele, qualidades, né? Então, predicativo é isso, é um termo que traz informações, características e qualidades, ou do sujeito ou do objeto. Aqui, ele vendeu a casa grande. A mesma coisa aqui, né? Do item anterior, que aqui é um predicativo do objeto. Aqui também é um predicativo do objeto. Ele vendeu. Quem vende, vende o quê? Vende alguma coisa. Ele vendeu o quê? Vendeu a casa. Ele é o sujeito, né? Lembrando que o sujeito ele pode ser um pronome, tá? Ele, ela, eles, elas, tá? Pronome pessoal pode ser o sujeito. Pode ser o nome de uma pessoa, João, Maria, Pedro, Paulo, José, é o nome de uma pessoa, mas também pode ser os pronomes pessoais que substituem o nome, né? Que é o ele, ela, eles, elas, tanto masculino como feminino, né? Então, nessas flexões aí. Então, ele é o sujeito. Vendeu. Quem vende, vende alguma coisa. Então, vendeu é o verbo transitivo direto no pretérito passado, né? Um fato que aconteceu no passado. É um verbo na voz ativa, né? O sujeito está praticando ação. Então, o sujeito ativo está praticando ação. E o verbo está na voz ativa, no pretérito, né? No passado, indicando que uma ação aconteceu no passado. E ele é um verbo transitivo direto, porque está ligado ao complemento diretamente, sem precisar da preposição. Então, vendeu a casa. Quem vende, vende alguma coisa. Ele vendeu o quê? Ele vendeu a casa. A casa, objeto direto. E que está completando o sentido do verbo vender. Vendeu. Então, a casa é objeto direto. Né? A casa, objeto direto. Núcleo do objeto direto. Casa, somente a palavra casa. Não vem o artigo. Tá? O objeto direto é a casa. O núcleo do objeto direto é somente a palavra casa, que é a palavra principal. Então, núcleo é a palavra principal. O núcleo do sujeito, o núcleo do objeto é a palavra principal. Tá? Casa, complemento, né, do verbo vender. Né? Então, a casa. Então, e grande quem? Quem é grande? Ele é grande? Grande está se referindo a ele? Não. Grande está se referindo à casa. Ele vendeu a casa grande. Então, o que é grande? A casa. A casa que é grande. Então, grande é um termo que está trazendo características e qualidades do objeto, não do sujeito aqui, mas sim está trazendo qualidades do objeto, que é a casa. Casa grande. Então, grande é um predicativo do objeto, se referindo ao objeto casa. Tá? Quando se refere ao sujeito, é um predicativo do sujeito, que nós vamos ver aqui nessa próxima questão aqui agora. Marque um X na oração que tem o predicativo do objeto. Então, aqui, diferente da questão anterior, que está diferente dessa primeira questão aqui, que pediu para nós identificarmos o predicativo do sujeito, né? Pedindo para identificar o predicativo do sujeito. Aqui, essa questão aqui, está pedindo para identificar o predicativo do objeto. Então, na sua opinião aqui, qual dessas sugestões de resposta aqui, qual desses itens é o predicativo do objeto, tá? Que se refere ao objeto? Então, vou dar um tempo para você pensar e vamos responder. Bom, você já descobriu? Qual é aqui, dessas sugestões de resposta aqui, qual aqui é o predicativo do objeto? Então, tudo ali era estável, seguro. Né? Tudo sujeito. Tudo ali era verbo de ligação. Estável, seguro. É adjetivo, né? Estável, seguro. Então, está se referindo ao quê? A tudo. Tudo ali. O que é estável e seguro? Tudo. Tudo é estável e seguro. Né? É seguro e estável. Tudo. Então, tudo estável e seguro, seguro e estável, é um predicativo, são predicativo do sujeito, porque estão se referindo ao sujeito, que é o tudo. Né? Tudo ali. Então, esse era um verbo de ligação, somente tem a função de ligar o sujeito ao complemento, que é o predicativo do sujeito, né? Aqui.
Então, predicativo do sujeito. Aqui, essa é a primeira questão. Segunda questão, sugestão aqui, a base do nosso sistema numeral é 10. Então, é 10. É 10 o quê? A base do nosso sistema numeral. Isso aqui tudo é sujeito. A base do nosso sistema numeral é verbo de ligação. Lembram que verbo ser é verbo de ligação. Como usa também os verbos parecer, continuar, permanecer, né? Verbo estar, né? Verbo estar também. Então, 10. 10, predicativo do sujeito. O sujeito é o quê? A base do nosso sistema numeral. Então, 10, predicativo do sujeito. Aqui. Dona Paula ouviu tudo calada. Lembrando que o predicativo do sujeito, né, ele pode vir com verbo de ligação, né, verbo de ligação, e também ele pode vir com os verbos transitivos, diretos e indiretos, né, tá? E os verbos transitivos, eles pode vir por meio de complemento, né, os verbos transitivos, né, que seria o verbo transitivo indireto. Então, antecedido por uma preposição, né? Então, o predicativo do sujeito. Então, temos aí o verbo de ligação, né? O predicativo do sujeito, ele é ligado ao sujeito, né? Por meio do verbo de ligação, mas também por meio de verbo, o predicativo do sujeito é ligado ao sujeito, também por meio de verbos transitivos, transitivos diretos e transitivos. Verbos transitivos e intransitivos, tá? Agora, no caso aqui, ó, Dona Paula ouviu tudo. Dona Paula ouviu. Ouviu o quê? Ouviu tudo. Ouvir, ele é um verbo intransitivo, mas aqui, nesse contexto, nessa situação, ele é um verbo transitivo direto. Então, ela ouviu. Ouviu o quê? Tudo. Tudo calada. Tá? Aqui está fácil de identificar o predicativo do sujeito, porque tem a palavra calada, né, que é um adjetivo, e aqui é um predicativo do sujeito, né, nessa análise sintática, está vindo depois de uma vírgula, né? Então aqui fica mais fácil para identificar, mas nem sempre o predicativo do sujeito vem depois da vírgula. Então, Dona Paula ouviu tudo calada. Calada está se referindo a quem? A tudo? Não, calada está se referindo a Dona Paula. Quem ficou calada foi Dona Paula. Dona Paula ficou calada. Ela ouviu tudo calada. Quem está calada? Dona Paula. Quem ficou calada? Dona Paula. Dona Paula que ficou calada. Então, é predicativo do sujeito. Calada é predicativo do sujeito, tá? É um termo que é predicativo do sujeito, porque está trazendo características do sujeito, que é Dona Paula, está trazendo informações sobre ela, né? Sobre esse sujeito, e qualidades também sobre ela, né? Sobre esse sujeito. Então, essa oração aqui, Dona Paula ouviu tudo calada, é um predicativo do sujeito. Há pouco tempo chamaram-no de inteligente. Opa, encontramos aqui, ó. Há pouco tempo chamaram-no de inteligente. Quem chamou de inteligente? Não se sabe quem chamou, né? Chamaram, né? O sujeito inexistente. É o sujeito oculto, né? Na verdade, não está expresso aqui. Chamaram. Alguém chamou, mas ninguém sabe quem chamou. Chamou de inteligente. Ele foi chamado de inteligente. Chamaram-no de inteligente. Chamaram ele, né? Né? No é pronome aqui, né? Chamaram-no de inteligente. Chamar é um verbo transitivo direto. Chamaram quem? Ele. Chamaram ele de inteligente. Há pouco tempo, chamaram ele, esse no é ele, se refere a ele. Chamaram ele de inteligente. Chamaram-no de inteligente. Então, no, que é ele, é o objeto direto do verbo chamar, verbo transitivo direto, chamar, chamaram. Quem chama alguém, algo ou alguém. Então, chamaram ele de inteligente. Quem é inteligente é ele. Ele é inteligente. Ele é um objeto. É o objeto direto do verbo chamar. Que o verbo chamar aqui é um verbo transitivo direto. Ligado aqui diretamente ao complemento, que é ele. E esse inteligente está se referindo a esse no, que é ele, que é o pronome ele, né? Que é o objeto direto da oração. Então, inteligente objeto é um predicativo do sujeito, né? Inteligente é o predicativo do sujeito porque está se referindo a no, que é ele, que é o predicado, que é um objeto
objeto direto que está relacionado aqui com o verbo transitivo direto, né? Que está completando aqui o sentido do verbo chamar, que é um verbo transitivo direto. Então, esse aqui. Há pouco tempo chamaram-no de inteligente. É um predicativo do objeto. Inteligente é o predicativo do objeto porque está se referindo ao no, que é ele, que é o objeto direto, tá? Se referindo aqui ao verbo. As palmas insistiam cadentes certas, né? As palmas insistiam é um verbo intransitivo, né? Então aqui as palmas insistiam. Aí como elas insistiam? É cadentes certas, né? Insistiam. Então as palmas é o sujeito, né? Insistiam um verbo intransitivo. Cadentes certas são adjetivos, né? Que se referindo a quem? A palmas. É o sujeito. Então aqui cadentes certas são termos que são predicativo do sujeito se referindo a palmas, né, que é o sujeito. Então é isso aí, pessoal. Lembrando aqui rapidamente que o predicativo do sujeito é um termo que traz características e qualidade do sujeito, e o predicativo do objeto é o termo que traz a característica e qualidade do objeto, tá? Um traz característica e qualidade do sujeito e o outro traz característica e qualidade do objeto. Então é isso aqui, essa é mais uma atividade, um exercício de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Obrigado a todos vocês. E agradeço a todos vocês. E espero que vocês tenham gostado. E tudo de bom para vocês. Um grande abraço.